empreender no Brasil é difícil e é caro. Por mais que o conteúdo seja seríssimo, dá para você passar uma leveza, né? Nós médicos estudamos só medicina e o mercado hoje, ele é muito diferente do que já foi lá atrás. É o mesmo pensamento de vou montar uma empresa. Eu acho que a IA ela não substitui o médico, mas o médico que sabe usar a IA se engrandece. Um médico fica ali solitário, às vezes só no mindset, e precisa ter essa visão do negócio como um todo. O seu paciente te aguardando na sala de espera, ele está fazendo sua propaganda para quem está sentado do lado dele. Hoje, qualquer um no digital, se você tiver um mínimo de afinidade, você vai... isso aqui, a pessoa fala sobre o que eu gosto. O paciente escolhe o médico hoje pelo digital. Se você entra numa rede social achando que é só vender, tudo vai ser chato. Imagina você estudar anos achando que tudo isso que você está estudando é apenas o necessário para sua profissão. Depois disso, vem a residência médica, vem os desafios da carreira, e aí chega um tempo em que tudo vira online e você precisa se adaptar ao digital. Para muitos profissionais, isso é um problema. Eles não querem gravar vídeo, eles não querem aparecer nos stories, eles não querem nem ter rede social. Eu tenho aqui uma convidada hoje que ela decidiu pagar o preço e fazer tudo direitinho, como uma receita de bolo, e o sucesso dela veio nessa jornada. Eu sou Viviane Faria, professora aqui na M2BR Academy, e eu tenho o prazer de conversar com a médica, vou falar doutora, Ana Paula Roenick. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui hoje. Não tem nada mais estimulante que falar de outras coisas além da medicina, porque nós médicos falamos muito de medicina. E a caminhada precisa ser um pouco mais ampla quando a gente pensa no mercado de hoje. E hoje vai ser um papo diferente. Hoje a gente vai falar fora ali, né? Dentro da rotina dela, mas a gente não vai estar falando de doença. Pô, a gente pode até falar uma coisa ou outra, mas o papo é sobre empreendedorismo e aprender a se posicionar no digital, né? Como a gente trabalha com digital. E aí o exemplo médico dela é muito forte, então eu trouxe, né? Fiz questão de convidá-la para poder dividir esse momento aqui comigo e com vocês. Ana, para quem não te conhece, fala um pouquinho da sua trajetória, com que você trabalha. Então, eu tenho uma trajetória um pouco diferente do padrão. Sou médica formada, minha primeira formação, tenho mestrado, pós-graduação, sou especialista em reumatologia, fiz gastronomia saudável e funcional, tenho cursos de empreendedorismo na gastronomia, no mercado digital, estudei marketing, tráfego, várias coisas de uma época que eu trabalhei fora da área médica. Hoje o meu foco é doenças imunomediadas, prescrição de imunobiológicos, tenho me posicionado mais num contexto aí de área de pesquisa, de estudo, sou palestrante de alguns laboratórios da indústria farmacêutica, tenho formação em docência, educação, tenho uma empresa digital com foco em negócios médicos e cursos digitais e adoro de tudo um pouco. É muito assunto. Já viram que ela não perde tempo, né? Então, vamos começar por etapas, né? A gente falou aqui da receita de bolo. Antes de voltar para a área médica, a Ana teve uma outra empresa, também empreendeu, né? Me conta um pouquinho desse momento. Então, a minha primeira empresa empresa sem ser empresa recebedora, porque todos os médicos trabalham e recebem pela sua própria PJ, mas é uma empresa de foco para recebimento, né? A primeira empresa mesmo de negócio foi dentro do ramo da gastronomia. Foi de uma época difícil, particular, pessoal, familiar, que eu precisei me afastar da medicina e comecei a estudar muito o contexto alimentar por conta de algumas demandas familiares e acabei fundando uma empresa de bolos e doces para pessoas com alergia ou intolerância alimentar. Então, a gente começou com um negócio bem pequenininho e cresceu, virou uma loja, uma coisa industrial. E aí depois eu volto para medicina com um foco um pouco diferente, já calejada de algumas coisas da vida. E aí eu entro mais na empresa mais digital, que empreender no Brasil é difícil e é caro.
E a gente se conhece já a gente estava falando aqui antes de começar, já vão fazer 4 anos, né? 4 anos, foi na outra Copa do Mundo. E Foi. hoje vamos celebrar na próxima. Já E como é que foi essa transição quando decidiu voltar? Eu vou voltar para a área médica e é o momento de se posicionar no digital. Então, na verdade, a necessidade do posicionamento digital, ele aconteceu antes de eu voltar para a área médica, porque eu tinha um negócio de gastronomia e foi na época da pandemia que a gente precisou se reinventar muito rápido. A parte de e-commerce cresceu muito e o posicionamento digital se tornou imperativo naquela época. Então, as minhas quebras de bloqueio, de dificuldade de gravar e entender qual que era o meu contexto no digital, ele aconteceu por ali. Quando eu voltei para a área médica, eu já estava com alguma bagagem e eu acho que o maior problema dos médicos é porque nós médicos estudamos só medicina. E o mercado hoje, ele é muito diferente do que já foi lá atrás. Então é necessário abrir a mente para estudar de outras formas, marketing, tráfego, e-commerce, agendamento otimizado de consultas e uma série de outras coisas que fazem parte hoje da rotina do médico, além do contexto da inteligência artificial, que hoje tem causado muitas dores para alguns médicos que ainda estão muito fechados para esse tipo de negócio. E tem um mercado muito grande agora dentro da IA para médicos, né? Sim, tem várias ferramentas específicas, inclusive eu gosto muito de usar, acho que facilita muito o contexto de você encontrar artigos, apresentar resumo de artigos, você conseguir ter um conteúdo mais rápido para montar uma aula, isso acelera muito a sua produção. Eu acho que a IA ela não substitui o médico, mas o médico que sabe usar a IA se É um passo à frente. engrandece, Ganha tempo, né? com certeza. Até para estudar, para resumir, de repente, né, tem algumas ferramentas como o Notebook LM, que eu consigo pegar um vídeo ou um artigo e fazer a síntese daquele material que eu estou enviando, então já é um Sim. material que a IA vai buscar naquela base que você está enviando para Sim, ela. E sim. outras ferramentas. Você falou ali de otimização na questão de consulta. Sim. Você já usa isso? Então, sim e não. Eu quando comecei na área médica, o sonho do médico quando sai da faculdade, em geral, é ter o seu próprio consultório, né. Esse foi meu maior erro de negócio, na minha trajetória como médica. O consultório te isola do mercado, reduz o seu network com outras especialidades, você tem todo um contexto de custo, desde compra de sala, montar a sala é um investimento alto, depois você precisa de funcionário para fazer aquilo estar funcionando. E hoje o mercado é muito diferente. Eu acho que lá atrás, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria feito esse movimento. Então, assim, hoje eu trabalho em clínicas diferentes, dentro da rede, onde me permitem ter network e onde permitem que eu esteja em locais onde tenha fluxo de paciente. De certa forma, o seu paciente te aguardando na sala de espera, ele está fazendo sua propaganda para quem está sentado do lado dele. Isso no consultório a gente perde um pouco. E eu tenho a parte do meu agendamento pessoal, que ele hoje, meu consultório, ele é todo informatizado, né? Então eu tenho uma empresa focada em não é bem uma sublocação, mas você tem uma assinatura com aquela empresa e você usa o espaço. Então é secretária virtual, agendamento online. Isso facilita muito no dia a dia. Então, assim, quem está entrando agora, se eu puder dar um conselho, não entra direto num consultório. A gente precisa de circular, conhecer pessoas, fazer network. E o seu consultório, se ele não estiver num lugar muito estratégico e não tiver contato com outras especialidades, você pode ficar um pouco isolado do mercado. O network a gente sempre bate nessa tecla aqui, da importância, né, do profissional estar em contato com outros profissionais da área e estar com contato com as dores do paciente. Às vezes um paciente de outra área, né, está indo para uma outra especialidade, mas te vê ali no meio do corredor, quer saber mais sobre você, pergunta para a secretária, já agenda.
E o outro ponto que você falou também é a questão desses espaços de sublocação. Hoje a gente, né, de uns 5 anos para cá, já abriram Sim. diversos, né, eu tenho clientes que trabalham com 2 ali na Barra da Tijuca, tem um no Downtown, que é bem famosinho, que é acho que é Clínica Matriz, tem outro também no CEO, que fica ali atrás do Via Parque, mas tem no Lead Américas também, então tem vários jeitos do profissional que está começando hoje, né, tentar focar no que ele sabe fazer de melhor, né? E Sim. deixar esse resto que de acordo com quem sabe. Mas para quem quer montar o consultório também, quem é do digital, às vezes vai prestar consultoria e fica um pouco tipo. Porque eles ficam. Ai, Vivi, mas eu não estudei para saber estoque. Eu não estudei para saber quanto que eu compro, principalmente na área da estética. Quanto que eu compro de. E tem o outro mindset da área médica também, que é o médico que gastou uma fortuna com equipamento, pintou a sala e botou a mesa linda e tá tudo maravilhoso e não entende que o marketing faz parte desse processo. Eu acho, na verdade, que é preciso que se enxergue que o trabalho do médico é um negócio. Então tem que ter plano de negócio, público-alvo, propostas, metas, valores, objetivos. E se você não fizer esse início da sua trajetória, você vai se perder no meio do caminho, porque a gente precisa fazer a gestão do nosso negócio. Então eu preciso entender um pouco de negócio. E aí é o que eu falo, que o médico precisa estudar coisas que estão fora da medicina. Então, Que é empreender, como todo empreendedor. para você empreender, você tem que estudar negócios, não tem como. Você precisa ter um projeto. E assim, é muito comum a gente escutar, eu quero atender perto da minha casa, que para mim vai ser qualidade de vida. Mas perto da sua casa, tem cliente para o seu negócio? Porque às vezes você está idealizando uma qualidade de vida que talvez você tenha que se mudar. Morar num lugar melhor, porque se você quiser trabalhar e ter lucratividade, você precisa estar com o seu negócio funcionando num ambiente, num local onde você tenha público. Se você mora num lugar onde que isso não te favoreça e você quer morar perto do seu trabalho, então é melhor você mudar de casa. Então é preciso fazer uma pesquisa de mercado para entender se vale a pena fazer esse investimento ou não. E a gente está falando de pesquisa de mercado, área médica e tudo isso se encaixa. E como foi essa virada de chave para você? Quando você sentiu que um médico fica ali solitário, às vezes só no mindset e precisa ter essa visão do negócio como um todo? Nada como os cabelos brancos. Na verdade, eu vivi, essa é a minha história. A pessoa que eu sou hoje, ela é resultado de uma trajetória de momentos bons, momentos difíceis, momentos muito difíceis. E quando a gente tem a mentalidade focada no contexto de eu vou fazer até dar certo, você aceita os processos, você aprende com os erros e você cresce. Então, acho que o empreender está muito voltado a isso. É a gente entender qual é o seu objetivo final e caminhar até você conseguir chegar lá. Se você não tiver um objetivo ou um propósito muito bem definido, na primeira dificuldade você desiste. Então, acho que eu fui entendendo como o mercado funciona, eu precisei estudar muito de mercado digital por conta da pandemia, dentro de um contexto que eu não estava na área médica. E aí, quando eu voltei para a área médica, eu simplesmente usei o conhecimento que eu já tinha de outras áreas e isso faz uma diferença muito grande para o profissional. Sim. E o paciente sente também, né? Ah, com certeza. Com certeza, porque o paciente escolhe o médico hoje pelo digital. Ninguém vai. Se você indicar um médico para alguém, esse médico tem Instagram? Esse médico tem um site? Esse médico está no Google? Vou pesquisar o que as pessoas falam dessa pessoa. Tem todo um namoro antes de ir pra consulta. Exatamente. É muito engraçado que uma vez eu estava atendendo uma paciente, e aí eram duas mulheres jovens, e aí elas estavam meio que se entreolhando, falando não sei o quê, rindo, nananã. E aí eu fui conversando, fiz a consulta, e no final, uma virou para outra e falou assim: eu não falei? Eu disse para você. Eu já tinha visto vários vídeos dela, eu falei que ela era muito gente boa. Então, assim, o digital permite que o paciente perceba quem você é. Ganha essa simpatia. Entenda a sua linguagem, como você se comunica. Tudo isso faz parte. Eu gosto de pensar o seguinte, Vivi. O médico, ele estuda muito medicina. Estudar medicina não te diferencia de nenhum outro médico.
porque todos estão estudando medicina. O que te diferencia é como você lida com as pessoas, como você se relaciona com os ambientes e como você se posiciona no mercado digital. Sim. Isso é o que vai te diferenciar no mercado. Então, estudar só medicina hoje não é suficiente para estar bem colocado e para ter lucratividade. Essa questão da simpatia, do posicionamento, isso é muito bom, porque antes a gente tinha, né, vamos voltar um passo ali do digital, a gente tinha que acompanhava ali a vida dos famosos na televisão, na Quantil, na Veja, né, nem tinha site de fofoca antes, era aquela coisa de banca de jornal. Era exclusivamente para acompanhar a vida dos famosos. Hoje não, hoje qualquer um no digital, se você tiver um mínimo de afinidade, você vai. Ah, isso aqui a pessoa fala sobre o que eu gosto, ou esse assunto me interessa, ou esse tema é tão diferente que me despertou curiosidade, eu quero estudar mais sobre aquilo. E aí você vai ganhando simpatia com a pessoa, às vezes do jeito que ela falou, ou um detalhe que ela mostrou da vida pessoal dela, ou um livro que ela estava lendo, e aquilo ali já conecta. Engraçado é que o digital, apesar de em algumas circunstâncias parecer que ele afasta, ele também aproxima. Outro dia uma paciente chegou no consultório e falou assim: ai, doutora, você tem que te contar uma coisa. Eu falei: o quê? Eu tenho um bulldog francês igual a você. Eu vi você levou o seu cachorro para tomar banho no final de semana e a gente ficou comentando em casa que a gente também tem um bulldog francês igual a doutora Ana. Então, assim, às vezes uma situação super corriqueira da nossa vida te conecta com o outro. E é interessante a gente falar o seguinte, que eu sou uma pessoa super reservada. E nem tudo eu falo nas mídias sociais. Mas você conseguir se colocar de uma maneira onde a pessoa que está do outro lado se identifica com você, te aproxima e traz aquela humanização para a consulta. Porque o paciente doente, quando ele chega no médico e ele encontra um médico enrijecido, duro, sério, ele não se sente acolhido às vezes. E aí, às vezes, é uma linguagem que meio que afasta, assusta. E quando ele chega e você sorri e você recebe e ele já sabe coisas de você, isso já traz uma leveza para a consulta e consegue favorecer o vínculo. Exatamente. E vocês estão escutando o papo, assim, parece até que, não, mas é super tranquilo a vida dela com o paciente, as doenças que ela trata são coisas super leves, né? Mas conta um pouquinho sobre o que você trata. Então, dentro da reumatologia, que é a minha especialidade principal, a gente trata doenças que podem ser potencialmente graves, né, que são doenças imunomediadas, que a gente chama, que está, na verdade, relacionada a um erro de funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, nossos soldadinhos que vão nos defender das doenças, das infecções, eles começam a agir de maneira equivocada e começam a se autoagredir. E aí você pode machucar várias áreas do seu corpo, como intestino, articulação, coração, cérebro, rim. Então, aí, dependendo do contexto de doenças que você estiver lidando. Dá um exemplo dessa doença. Então, a gente pode ter, vamos lá, artrite reumatoide, que vai dar dor articular, pode destruir a articulação. A gente tem lúpus, que pode inflamar o rim, que pode inflamar a pele, não pode pegar sol. Então, assim, tem várias doenças que podem causar danos que podem ser de leves a moderados ou graves. Hoje a gente tem a ajuda dos imunobiológicos, né, que são os medicamentos de alta tecnologia que vão lá no erro do sistema imunológico para tentar resolver, de certa forma, ou bloquear aquele excesso de produção equivocada e que conseguem trazer qualidade de vida, redução do dano que a doença causava antes. Então, a reumatologia foi uma especialidade que evoluiu e cresceu muito. Antigamente, a gente via as pessoas perdendo o movimento articular, andando de cadeira de rodas, e hoje a gente vê que pessoas com diagnósticos às vezes difíceis, desafiadores, tendo qualidade de vida. Eu tenho pacientes que chegaram de cadeira de roda e hoje correm na orla, então, assim, são possibilidades hoje que a tecnologia e o avanço da saúde e da medicina proporcionam para o paciente. E são detalhes nos sintomas que tem que ter essa visão do paciente como um todo, né? Olhar o paciente inteiro é o que mais vai te diferenciar numa consulta.
Hoje a gente vive o drama das subespecialidades. Então, é o médico especialista no pé direito, o outro especialista no cotovelo esquerdo. É lógico que eu estou aqui ironizando um pouco, mas se a gente não conectar as queixas, às vezes a gente perde as maiores possibilidades de fazer diagnósticos mais complexos. Então, como a gente na reumatologia lida com o sistema imunológico e a gente tem os anticorpos circulando no nosso corpo inteiro, a gente pode ter sintoma na articulação, no coração, no cérebro, no rim, no fígado, tudo ao mesmo tempo. Mas se você não perguntar, aí você vai ver o paciente tem o gastro, tem o ortopedista, tem o endocrinologista, tem o cardiologista, tem o neurologista, ele tem às vezes 6 médicos, e se a gente não conectar tudo isso, a gente não encontra uma síndrome única que possa estar causando todos esses sintomas, né? Então, é trazer um olhar inteiro do E paciente. é uma questão, às vezes, até me coloca até no lugar do paciente, porque às vezes você tá com um sintoma, mas você fala, não vou falar isso pra esse médico não é a área dele. É verdade. Essa é um dos argumentos ou uma das falas mais comuns no consultório. Tipo, eu quero que você traga na próxima consulta todos os seus exames. Ah, mas doutora, mas tá com o nome de outro médico. Falei, não importa, o único nome que precisa necessariamente ter no exame é o seu. Eu quero saber como anda o seu coração, como anda, e aí eu sempre faço a revisão de exames antigos, e aí a gente consegue ter mais ou menos uma noção maior de como é o histórico desse paciente. Isso aí é outra questão que você falou também sobre o paciente que chega e já te conhece ou já sentiu essa empatia por você. Eu acho isso fundamental, que foi o que a Ana falou, você não precisa ser blogueiro. Agora eu tenho. A gente escuta isso muito na primeira conversa com o médico, né? O médico falando: não, eu preciso agora fazer dancinha, eu vou precisar estar no TikTok. Então, primeiro desconstrói esse mindset errado do TikTok, que não é essa bala juquinha toda, né? Tem muito conteúdo sério ali, não é só diversão. Mas, voltando, entender que precisa se posicionar assim e que, às vezes, por mais que o conteúdo seja seríssimo, dá pra você passar uma leveza, né? Então, vamos lá. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, mais difíceis para o médico. É a quebra do mindset. Exatamente. Na verdade, a profissão médica exige um grau de responsabilidade com o outro, com a vida, que traz um peso para nós, tá? Eu sou de uma geração, não vamos falar muito sobre isso, mas mais atrás. A geração atual tem um olhar já diferente, mas nós que viemos de uma geração mais atrás, a gente tinha muitas regras, e a gente ainda tem, do que pode ser falado, do que não pode ser falado. O código de ética médica é grande, existem várias implicações jurídicas em relação à exposição do paciente, uma série de coisas. E às vezes isso é por si só assustador. E tudo que gera susto, medo, a gente quer se afastar. Então, o primeiro mindset que eu posso trazer para cá é: calma, você não precisa falar exatamente o que aconteceu numa consulta. E nem é bacana você ficar pedindo pro paciente para fazer fotinho e etc, porque às vezes tem muita coisa que a o CRM situação, não permite também, mas às vezes a situação emocional do paciente não permite. Sim. E a gente precisa de muita ética, tá? A segunda coisa é você ter um propósito em relação à sua rede social. Então, se você encarar que aquilo é fútil, e eu já encarei assim durante muitos anos, você não se conecta. Tudo bem, vou fazer, você entrou, fez 2 meses, desistiu. Entrou, fez 2 meses, desistiu. Você não tem um propósito naquilo. Entender que você pode ser um grande educador, entender que você pode ser um grande divulgador de informação científica adequada, no meio de tanto lixo que confiável, tem na internet hoje, no meio de tantas informações ruins, isso trouxe para mim um propósito. Então, o meu mindset começou aí, dentro do contexto médico. E a outra coisa é a gente entender que não dá para nós assumirmos todas as responsabilidades dentro do nosso negócio. Ou você é muito bom como médico, ou você vai ser o melhor gestor de marketing. Não dá para você ser tudo ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Durante muito tempo, eu me coloquei como: eu vou fazer minha rede social.
Não funciona. Estudei Canva, CapCut, InShot. Eu sei usar tudo isso. Só que no dia a dia, ou você tá produzindo conteúdo, ou você tá Tá trabalhando. editando, ou você tá trabalhando. Exatamente. Não dá Então, pra falar, espera o próximo paciente aí que eu tô aqui editando o vídeo, só 1 minuto. Não tem então eu como. precisei, dentro da minha rotina, criar estratégias que facilitassem que eu tivesse conteúdo, gravasse os vídeos e estivesse de fato trabalhando. E aí, para isso, a gente precisa dos prestadores de serviço. E aí a gente precisa. Estamos aí. Eu tenho toda uma estrutura de marketing já há algum tempo, não é de hoje. Voltado para a área médica pelo menos há 4 anos, eu tenho investimento nessa área, então eu tenho gestor de marketing, eu tenho gestor de tráfego, eu tenho estrategistas de negócios, eu tenho um advogado que me auxilia nas demandas jurídicas, que o médico precisa também entender disso, eu tenho toda a parte de contabilidade, mas eu tenho que ser o gestor do meu negócio. Eu não posso ser uma pessoa que não entende de nada e transfere a responsabilidade para o outro. Eu preciso entender e preciso ter o apoio das pessoas que executam. Vocês conseguiram ver que é o mesmo pensamento de vou montar uma empresa. É uma Então, empresa. se você quer empreender, você tem que agir de forma profissional. É tão gostoso quando a gente fala com quem entende, tá vivendo essa jornada, né? Tem esse mindset de eu preciso me estruturar. Sim. Então, isso aí é muito importante. Você acha, não, isso aqui eu não preciso fazer, não. Isso aqui dá. Imagina, você não deixa de pagar o contador, né? Não, mas aqui o marketing eu vou fazer. Eu vou botar para alguém que sabe mais ou menos. Então, são profissionais, vários profissionais, Sim. de várias áreas que se complementam. E você falou sobre a questão do posicionamento, de trazer essa verdade. Eu acho que tem que ter o propósito, né? O que eu preciso fazer? Se você entra numa rede social achando que é só vender, tudo vai ser chato. Tô ali para fazer propaganda. Não, você tá ali para levar conhecimento, você tá ali para ajudar pessoas. Então, ter esse primeiro pensamento na hora de por que eu deveria estar criando conteúdo. Eu fiz um curso de vendas uma época e uma frase muito impactante para mim é que você só vende se você não estiver vendendo. Exatamente. Então, na verdade, você está trazendo uma solução, você está trazendo um conceito, você está trazendo uma proposta, você está pensando em ajudar alguém e ajudar alguém acaba vendendo. Exatamente. Então, se você se posicionar de uma maneira muito comercial e direta, olha só, vou te vender 3 figurinhas, não vai querer comprar. Então, ele tem que entender que aquela figurinha faz todo sentido para ele, é uma necessidade, é uma dor que ele vai resolver. E aí, quando você não vende, é aí que você vende. Sim. E na área médica é a mesma coisa. Você vai falar de uma doença, vai falar quais são as dores, qual é a solução, o que a pessoa está passando por isso, o que o familiar deve esperar, né, daquilo ali, como ele pode ajudar. Então, uma pessoa vai se conectando à outra, que vai encaminhando para outra. E acaba aparecendo no consultório. De repente, a agenda tá cheia, né? De repente, todo um trabalho, toda uma estrutura. Mas por que o colega consegue e eu não consigo? Então, acho que esse papo tem tudo a ver, né? Pra mudar um pouco esse mindset. Sim, na verdade, isso não é espontâneo. Existe todo um trabalho. Hoje, por exemplo, tem um local que eu quero que tenha crescimento e meu marketing está trabalhando no direcionamento dos pacientes para esse local. Então, assim, se eu tenho vários pontos de atendimento e eu tenho um propósito no local X e outro no Y, eu preciso que o meu marketing entenda isso e eu tenha a construção das publicações e dos conteúdos e de tudo para direcionar o meu público para aquele objetivo. Então, na verdade, se eu não tiver objetivo, eu vou ficar estacionado no mesmo lugar. Eu preciso ter uma meta, alcançar um objetivo e uma meta. Exatamente. E entra também a questão do tráfego pago. Não adianta você só produzir conteúdo no orgânico, sendo que você quer atingir um bairro específico, uma faixa etária específica, e rezar para Deus, olha, entrega esse conteúdo para esse público. Sim, Vivi, vou te falar, às vezes a gente precisa passar por processos e entender que às vezes o formato de um trabalho não te atende e nem tudo são flores, né? Então, nem sempre a gente contratou o primeiro profissional e tudo vai ser um mar de rosas. Existe a necessidade de troca, de conexão, de você sinalizar o que funciona e o que não funciona, e no final das contas a gente precisa ter metas de resultado. Então, já existiram circunstâncias que eu precisei de trocar o profissional, enfim. E a gente precisa entender um pouco de cada coisa
para nós termos uma visão crítica do trabalho que está sendo entregue. Sim. Não dá para ser cego 100%. A Ana já foi aluna aqui na M2BR, né? Já Conta fui. esse detalhe. Então, eu fiz um curso de inteligência artificial aqui, eu já tenho 2 cursos de IA. Eu acho que, na verdade, no início, eu estava ouvindo esse negócio de IA e estava ignorando. Tipo, mais uma coisa. O povo adora inventar coisa. E aí eu comecei a entender que aquilo estava crescendo. Falei, bom, vou fazer o primeiro e fiz um curso online. Aí, ok, já entendi o contexto. Aí eu falei, quer saber? Eu fiz o curso online voltado para médico, mas a proposta ali daquele curso, na verdade, era vender um software, era vender uma IA. Eu falei, eu vou fazer um curso de IA aberto, porque eu quero entender esse mundo fora da área médica, sem viés. E aí eu vim para M2BR. Então eu fiz o curso de IA aqui. Que já tá na hora de fazer de novo, porque ele se atualiza o tempo todo. Então, sim. E aí a questão do profissional precisar, né, constantemente estar aprendendo. Sim, mas você tem que estar aberto a estudar coisas que estão completamente fora da jornada que você aprende na faculdade. Sim. Eu acho, inclusive, que as faculdades deveriam incluir o uso de IA para médicos na formação. Na formação. Porque, além de visão de negócios para gestão de consultório de clínicas ter um formato de IA, eu acho que é fundamental. Eu entendo que o médico que não usa IA, daqui a 5 anos, ele está fora do mercado. Eu escutei Isso é outro assustador. Dia, eu escutei outro dia um papo sobre isso, né? Falando sobre a questão da luz elétrica. Porque quando veio a luz elétrica, não, mas vai acabar com a empresa que faz isso, que faz o gás, que faz o lampião, e vai acabar com a vela. E tantas outras profissões, né, que começaram a surgir, do cara que tinha que passar o cabo, do cara que tinha que construir o poste, de todo o sistema que veio em volta para poder ajudar. Então, a IA ela não é esse bicho de 7 cabeças que muitos profissionais, vai acabar com a minha profissão. Não, ela veio para ajudar. Então, eu vou falar uma coisa que talvez crie polêmica, mas eu me sinto uma médica melhor com a IA. Porque eu otimizo o meu fluxo de trabalho, eu acelero a minha possibilidade de pesquisa. Eu tenho auxílio para montagem de apresentações. Hoje em dia, o público não quer ver aqueles slides básicos, só com texto, engessados. Quando você vê luz, cor, movimento, som, imagem, vídeo, isso engrandece muito a sua aula. Isso é uma maneira de você atrair atenção e se conectar com o seu público. Então, eu acho assim que a IA ela veio para transformar, ao mesmo tempo tem os seus perigos, que a IA ela não tem filtro, às vezes pode fazer uma pesquisa num local errado e te trazer uma informação que não é a correta. Então, você precisa ter filtro e crítica em tudo que você usa. E aprender a fazer o prompt correto. Aprender a fazer seus próprios prompts e acelerar todo o seu processo do dia a dia, que é repetição. Se você tiver que estruturar um laudo, você pode, por exemplo, usar para mandar IA buscar as diretrizes de utilização da ANS que se enquadram no contexto do diagnóstico do seu paciente e ela estruturar um laudo para você. Que antigamente você tinha que estar digitando todas as vezes que você tivesse um paciente. Você ter todo o seu material já digitalizado, que você copia e cola, isso acelera o seu atendimento. Então, assim, várias coisas que a gente pode se utilizar para melhorar o trabalho que a gente entrega. Porque o médico presta um serviço. Então, acho que eu sou uma profissional melhor com o uso da inteligência artificial. Muito bom, muito bom. E você decidiu criar um curso voltado para a área médica, para toda essa questão do mindset também e das outras necessidades que vão ajudar na jornada do médico. Então, a Doc On Point tem a proposta, ainda estamos em fase de estruturação, né? A gente lançou o primeiro curso esse ano, então tem muito pouco tempo de mercado. A proposta é facilitar a vida do profissional de saúde, mas hoje a gente tem 2 cursos que estão à venda, que são cursos que foram as minhas dores quando eu voltei para a medicina.
Então, quando eu voltei para medicina, eu estava desatualizada em alguns medicamentos, como os imunobiológicos. Eu saí da medicina, acho que a gente tinha 5 possibilidades, hoje a gente tem milhares para várias indicações. E para eu me atualizar, eu fiz uma pesquisa muito ampla e não encontrei um curso que trouxesse para mim aquilo que eu de fato queria, que é no meu consultório, na minha prática, no dia a dia, como eu introduzo, como eu acompanho e como eu entendo as intercorrências, como eu previno intercorrências, como eu interpreto resultados. Então, tudo isso eu precisei ir buscando individualmente em cada medicamento. Então, o meu curso hoje, ele veio com um contexto de atualizar um médico que esteja fora desse contexto e queira ter um geralzão ali, ele tem vergonha de perguntar, porque ele tem um currículo gigante, ele não quer perguntar pro menino que é mais novo, então ele pode, dentro da casa dele, sem ninguém saber, acessar uma Tem informação muito isso do ego também, super né? compilada ali, que você Mas já pode tá se com tudo na atualizar, mão. já tá tudo ali. E para o médico que está entrando nesse mercado, que não tem a experiência ou só viu os medicamentos que estavam vinculados à sua formação, que é muito da parte da formação desses médicos especialistas está vinculado ao SUS, então no público a gente não tem todas as possibilidades, então dentro do mercado privado a gente tem uma variedade maior de medicação, e isso vai fazer muita diferença no resultado do seu paciente, na maneira que você se posiciona e no retorno do seu trabalho. Então, na verdade, esse curso ele tem esse objetivo, facilitar tudo que eu queria que alguém tivesse me falado quando eu voltei. Isso é maravilhoso, porque quando a gente faz a consultoria com um médico que quer criar infoproduto, ele vem, não, mas eu quero fazer para o paciente a dor tal. Ah, eu quero criar para o paciente ou aquela etapa da jornada. Mas às vezes você pode criar conteúdo para o seu colega, né? Para sua classe. Qual é a dor hoje que você tem que, de repente, você está solucionando aquela dor do mercado? Que não é uma dor só sua, você já escutou de outro Sim. colega. Então, prestar atenção nas próprias dores, né? Sim. Porque às vezes a gente quer criar roda. E o negócio ali, tipo, olha quanta oportunidade tem dentro desse mercado. É verdade. E eu acho que o mercado digital, ele traz, de certa forma, um pouco de liberdade financeira para o médico. A especialidade médica, ela é muito dia a dia de consultório. Se você não atender, você não recebe. Se você tirar férias, você não recebe. Se você ficar doente, você não recebe. Você precisa ter um seguro. Então, assim, você quer passar a sua vida inteira num consultório? Ou você quer ter a liberdade financeira de estar tendo alguma rentabilidade de outros negócios? Então, você pode usar o seu conhecimento médico na parte de educação, na parte de criação de ferramentas e uma série de outras coisas que podem te dar liberdade financeira no futuro. Mas tem Sim. que investir hoje. Tem que investir hoje, tem que ter essa visão do negócio como um todo. E às vezes até o posicionamento para sair só. Ah, eu quero melhorar, atender num ticket mais alto, eu quero atender só no particular, eu quero atender no particular começar, porque eu só tô pelo plano. Então tem vários detalhes nessa jornada, né? Cada caso é um caso, mas estar no digital hoje, você concorda ali que é fundamental, né? Sim, o mercado hoje é digital. Não tem nada hoje que não faça a pessoa pegar o seu smartphone e fazer uma pesquisa básica sobre alguma coisa. Se ela for comprar uma geladeira, ela vai pesquisar. Se ela for comprar um imóvel, ela vai pesquisar. Se ela for comprar um carro, ela vai pesquisar. Se ela for no médico, ela vai pesquisar. E aí, ela não vai escolher quem tem um currículo maior. Ela vai escolher quem se comunica melhor com ela e com quem ela se identifica. Esse é o parâmetro de escolha, que muitas vezes pode ser injusto dentro de certos contextos. Mas o mercado mudou. E se você quiser caminhar e continuar crescendo, você vai ter que se adaptar. É isso. Não dá para ficar com o mindset de isso não é para mim. Tem algum recado agora, considerações finais aí que você gostaria de deixar para quem está começando na área? Que alguém te falasse isso lá atrás. Eu acho que network é fundamental. Seja sempre claro e honesto. Não se assuste com o novo. Aceitar os processos é o que vai fazer você crescer na vida. É isso. É isso.
Ai, adorei o nosso papo. Ó, deixa o arroba aqui pra quem tá te seguindo. A gente vai deixar aqui na legenda também, né, na descrição do vídeo. Mas me fala pra quem tá chegando agora aqui, gostou do papo, te conheceu, quer te seguir nas redes sociais. @Ana Ruenig, E o da empresa? @DocOnPointBR. É isso Fácil aí. sim de você encontrar. Foi um prazer bater esse papo com você. Acho que dava pra gente ficar umas 3 horas aqui sobre vários assuntos. Mas, pra quem não me segue ainda, @vivi.mkt nas redes sociais, tanto no Instagram, no YouTube, no TikTok, no LinkedIn. E se você se interessou sobre IA, quer aprender mais também, despertou esse mindset de como eu posso me posicionar no digital, já segue o perfil da M2BR também no Instagram. Eu sou Viviane Faria, professora da M2BR Academy, e me despeço de vocês até o próximo episódio. E se você gostou, já dá um curtir aqui, já segue o canal.